de agora você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. Pandemia. Cai o número de pessoas que estavam rigorosamente isoladas. Mais 75 pessoas foram confirmadas com a Covid-19 em Vitória da Conquista. Brasil perde mais de 4 milhões de eleitores em 4 anos. E ainda, Senado aprova aumento de pena para quem maltrata cães e gatos. Quarta-feira, 23 de setembro, o UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento a partir de agora. O número de pessoas que estavam rigorosamente isoladas caiu. De acordo com o IBGE, 2.800.000 pessoas deixaram de seguir as medidas de isolamento social recomendadas pelos governos estaduais e municipais para conter a propagação do novo coronavírus. Desde meados de março, medidas de isolamento social foram recomendadas pelos governos estaduais e municipais para conter a propagação do novo coronavírus. Agora, 6 meses depois, a pesquisa nacional por amostra de domicílios realizada pelo IBGE apurou que caiu em 2,8 milhões o número de pessoas que estavam rigorosamente isoladas no fim do mês de agosto. Alguns fatores influenciaram essa queda. Algumas cidades e algumas regiões já vêm flexibilizando as medidas de distanciamento social. As pessoas já estão retomando o trabalho, já estão voltando ao trabalho que tinham. A gente vê isso pelos indicadores de mercado de trabalho. Esse distanciamento ele era principalmente focado nas crianças, na população mais jovem e na população mais idosa, né? Então, já se fala sobre uma retomada de aulas também para a população mais jovem. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que faz com que esse indicador de pessoas que estavam rigorosamente isoladas em casa que diminua, né? A pesquisa PNAD Covid-19 também estimou uma população desocupada no país de 12,6 milhões. A população desocupada ela aumenta ou porque não tem uma demanda por pessoas trabalhando, né? As pessoas não conseguem se ocupar, não conseguem um trabalho, ou porque as pessoas estão já vendo uma possibilidade de retomada do mercado de trabalho e elas saem da inatividade e voltam a pressionar o mercado de trabalho em busca de trabalho. Porque quando a situação está muito ruim, elas sequer procuram trabalho, né? Porque não tem perspectiva de conseguir, estava tudo fechado, o comércio estava fechado, as empresas não estavam contratando, então as pessoas sequer buscavam trabalho. No momento em que se discute um possível retorno das atividades escolares de forma presencial, a pesquisa do IBGE identificou que mais de 7 milhões de estudantes não tiveram atividades escolares no período analisado. As universidades elas foram mais atingidas do que as escolas, né? A gente vê pelo nível de instrução que o pessoal que frequenta o superior é que foi o que mais teve um percentual maior de pessoas que não estavam tendo atividades escolares, ou se estavam tendo, não estavam realizando. E a gente sabe também que a maior parte das pessoas que frequentam o nível superior hoje, pelas outras pesquisas, são universidades públicas, tá? Então, a gente daí pode inferir que teria uma relação com a questão das universidades públicas. Deixa eu te perguntar, você gosta de ler? Pois é, um dado alarmante. O Brasil perdeu 4.800.000 leitores em 4 anos. De 2015 para 2019, a porcentagem de leitores caiu de 56% para 52%. A internet e as redes sociais são razões para a queda do percentual de leitores no país. Karen é jornalista, um ofício que também vive da prática da leitura, mas ela sabe que o hábito é necessário para todas as outras profissões. É uma ferramenta de formação para mim. A leitura, seja de livro didático, seja de livro literatura mesmo, seja de livro teórico, ela é sempre uma forma de me fazer pensar
em algo que talvez eu não estivesse pensando ou sob uma perspectiva que eu não estava pensando antes. Quem sabe da importância da leitura também tem consciência de que o hábito precisa ser estimulado e nem sempre é fácil, principalmente por conta dos preços dos livros, na opinião da jornalista. Os preços praticados, um livro hoje, o preço de capa dele está ali em cerca de 40, 50 até 60 reais, que são os preços que eles saem da livraria. Então, eu ainda acho que é um preço muito caro, porque se você para pensar, esse valor paga, às vezes, uma conta de telefone, uma conta de água de alguma casa. Então, eu acho, sim, que o acesso, por questão de preço, ainda é muito complicado no Brasil. Estimular novos leitores, um desafio também para quem ensina a língua portuguesa e redação. Eu compreendo que a leitura é um processo indispensável para a formação de sujeitos com um pensamento crítico e reflexivo, o que significa dizer que ela desempenha um papel fundamental na formação de indivíduos capazes de ler o mundo de uma forma mais livre, compreensível, de uma forma mais atenta. Então, se a sociedade abre mão desse hábito saudável, que é o hábito de ler, ela está abrindo mão, consequentemente, de viver experiências capazes de levá-la a um patamar de compreensão, de visão de mundo que é superior, que é mais claro, menos poluído pelas ilusões. E, além disso, a leitura ela está diretamente relacionada com o domínio da escrita. Quem bem escreve, bem lê, Segundo dados do Instituto Retratos da Leitura no Brasil, o país perdeu mais de 4 milhões de leitores nos últimos 4 anos. Mas algumas livrarias registraram durante essa pandemia o aumento no número de vendas de livros. Não é isso, Samara? Isso, exatamente. Durante esse período a gente tem percebido um aumento considerável no número de livros, encomendas. Então, assim, tem tido um aumento bem considerável. E durante o período da pandemia, existem aqueles títulos que são os mais procurados. Sempre uma boa oportunidade de passar o tempo com qualidade e colocar a leitura em dia. Livros infanto-juvenil, o público juvenil lê bastante. E, assim, livros religiosos, Bíblia, está saindo muito nos últimos dias. Tanto de autoajuda quanto livros de negócios também. Então, tem vendido muito. A procura está sendo muito grande nos últimos dias. Então, assim, diferente do cenário que a gente está vendo, no cenário mundial, Vitória da Conquista está diferente, A gente não pode levar em consideração. Nas últimas 24 horas, mais 75 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. E com a gente, Marcel de Souza, que vai mostrar para a gente esses dados. Marcel, seja bem-vindo. Conta para a gente aí como é que está essa situação aqui em Conquista. Olha, Tiago, a situação está cada vez mais complicada aqui em Vitória da Conquista. Olha lá para você que confere o UESB Notícias aqui na TV UESB. Os números, como a gente disse na semana passada, esses números, a tendência era aumentar e realmente eles aumentaram bastante. Vocês vão conferir aqui na tela, eu prometi um boletim atualizado com as informações diferenciadas, O nosso boletim está com a cara nova, com as informações mais exatas. Vocês vão conferir aí na tela em casa comigo. Olha só, os casos notificados são 23.086. Casos confirmados já são 4.132, Thiago. Desses não são 4 mil não, são mais de 7 mil casos. Na próxima tela eu vou mostrar. Dos casos, mais de 7 mil casos confirmados, 2.161 foram confirmados laboratorialmente, 5.064 confirmados por testes rápidos. Os casos descartados são 11.406, os recuperados já são mais de 6 mil e os óbitos, aqui essas informações desse boletim, dessa primeira tela do nosso boletim está desatualizada, mas na próxima tela a gente atualiza. A ocupação, vou pedir para vocês passarem para a gente já colocar aqui os dados atualizados, olha só. Atualmente, em Vitória da Conquista, são 7.225 casos confirmados, tá, gente? Os casos confirmados na semana passada, Thiago, eram 688, perdão. E a gente teve aquela questão do feriado de 7 de setembro, que a gente ficou questionando, os 15 dias. Esses 15 dias completaram agora, no último dia 22. E esses números aumentaram bastante. Foram 537 novos casos confirmados em uma semana, Thiago. E aí, assim, a nossa média de confirmação aumentou. Na semana passada estava em 40,2, hoje nós estamos já a 76,7 novos casos confirmados por dia aqui no município. Em relação à taxa de ocupação de leitos, como é que está aqui a cidade? Vou pedir para voltar a tela anterior para a gente poder colocar esses dados. Agora vamos falar primeiro dos óbitos, e a gente fala da taxa de ocupação de leitos, que é a próxima tela. Os óbitos aqui em Vitória da Conquista, no dia 16 de setembro, que foi a última vez que eu estive aqui no UESB Notícias, eram 125 óbitos confirmados.
No dia 23, hoje, nós já temos 135. Foram 10 óbitos da última quarta-feira até hoje. Uma média de 1,4 óbitos por dia. A média de óbitos na cidade não vem aumentando muito. Ela está variando em torno de 1,4 a 1,7. Então essa média não varia muito, Thiago. Mas a gente para 1 ou 2 dias sem ter óbito algum, mas quando volta com 4 a 5 óbitos. Justamente. Né? Então a gente pode passar 2 dias sem nenhum óbito, como a gente disse na semana passada, a gente repete aqui. Em um dia, esse número, de certa forma, compensa essa falta de óbitos dos outros dias. Então, a média sempre vai estar sempre fica baixa por conta disso, porque não há uma regularidade de óbitos durante todos os dias da semana, né? E agora, falando em óbito, a taxa de ocupação de leitos. Isso, primeiro a gente vai mostrar aquela tela que mostra o número de leitos por hospital, distribuição de leitos por hospital, que em Vitória da Conquista, vamos ver se aparece aí, pedir o pessoal para avançar aí o telão para a gente poder observar. Aí assim, por exemplo, no Hospital Geral de Vitória da Conquista são 38 leitos clínicos adultos, 40 leitos de UTI, 78 leitos. O Hospital São Vicente são 40 leitos clínicos adultos, 10 de UTI, totalizando 50 leitos. E no Hospital das Clínicas são 20 leitos clínicos adultos, 20 de UTI, totalizando 40 leitos. Na próxima tela, a gente vai ver a ocupação por hospital, que mostra a questão da realidade da Covid aqui em Vitória da Conquista. E como a gente falou semana passada, os casos estão se agravando cada vez mais, porque a ocupação dos leitos de UTI estão crescendo. O único hospital que teve queda na ocupação do leito de UTI foi no Hospital das Clínicas aqui de Vitória da Conquista. Vamos começar primeiro falando do Hospital Geral. São 38 leitos clínicos, desses 63% estão ocupados e dos 40 leitos de UTI, 65% estão ocupados. No Hospital São Vicente são 40 leitos clínicos, 38% ocupados. E dos 10 leitos de UTI lá no Hospital São Vicente, 90% deles estão ocupados, são 9 leitos de UTI que estão ocupados lá no Hospital São Vicente. Já no Hospital das Clínicas de Vitória da Conquista, são 20 leitos clínicos, 35% deles ocupados, dos 20 leitos de UTI, 55% ocupados. Então a gente percebe assim, Thiago, que essa variação no número de... A gente vê uma redução, de certa forma, na ocupação de leitos clínicos, né? No Hospital Geral de Vitória da Conquista não há muita variação, porque é um hospital que atende, além do público de Conquista, também atende pacientes de outras cidades da região. Mas nos 2 hospitais que estão atendendo, assim, na sua maioria, pacientes aqui de Vitória da Conquista, a gente percebe uma redução na ocupação dos leitos clínicos e um aumento na ocupação dos leitos de UTI. E, claro, isso se caracteriza como um aumento do número de casos mais graves da Covid aqui na cidade. Agora, mas é um dado alarmante. Olha só, o IBGE, a gente até apresentou essa matéria, essa reportagem aqui mais cedo, que o IBGE mostrou que o número de pessoas isoladas nessa pandemia caiu. Então, de 2 milhões, caiu, de acordo com o IBGE, 2 milhões e 800 mil pessoas, elas deixaram de seguir as recomendações de estados e municípios. É um dado alarmante e preocupante, né? Com certeza. E assim, a gente sempre fala isso aqui toda semana e a gente nunca se cansa de falar, porque quem está em casa, quem está vendo esses dados que a gente está mostrando aqui, cada dia que passa, eles estão aumentando cada vez mais, especialmente o número de óbitos e os números de casos aqui em Vitória da Conquista. A gente tem mais de 23 mil casos notificados aí, aguardando para poder fazer o teste. São mais de 5 mil pessoas aguardando para poder fazer os testes aqui em Vitória da Conquista. E se esses casos forem sendo confirmados, que eles não vão ser confirmados todos de vez, eles vão aumentando de acordo com o tempo. E assim, a semana passada a gente percebeu aqui na cidade vários pontos de aglomeração, na Avenida Olívia Flores, na Praça Roberto Aurich, lá no bairro Patagônia, ali próximo ao ginásio de esportes, ao Ferraz, que também tem sido muita reclamação dos moradores. Então, assim, a população tem que ter consciência dessa questão do isolamento social, que é a única forma de combater o coronavírus. A gente ainda não tem uma vacina. Apesar de termos pesquisas sobre, a gente ainda não tem uma vacina. Então é importante, eu, o Thiago, todo mundo, a gente está aqui trabalhando por vocês, mas a gente precisa que vocês que estão aí fiquem em casa, e se não puder ficar em casa, use máscara. Na Olívia Flores a gente estava vendo pessoas, ontem a gente recebeu uma matéria aqui no ESB Notícias, que todo mundo viu pessoas na Olívia Flores sem máscara. Até hoje, se vocês forem ver agora, nesse horário de 11 da manhã, meio-dia, ou até no horário de caminhada, que é próximo das 6 horas da tarde, a maioria das pessoas não estão usando máscara. Os bares também, né? E não está tendo fiscalização. Não está tendo fiscalização. Esse é um grande problema que a gente está enfrentando aqui em Vitória da Conquista, que é essa falta de fiscalização. As imagens que a gente vê nas redes sociais e que a gente exibe aqui no ESB Notícias mostram isso. As pessoas aglomeradas e não vem nenhuma punição, nenhuma fiscalização, então elas se acham no direito de ir para a rua sem máscara e não pensam nas outras pessoas também. Lembra que a pandemia não acabou. A pandemia não acabou. A gente os números só estão que aumentam. Então, na Europa,
agora está se dizendo que está chegando a segunda onda. A Inglaterra, que tinha aberto tudo, as pessoas, liberou para que as pessoas trabalhassem e fizessem outras atividades, essas não essenciais. A Inglaterra agora está tendo que voltar, fechar algumas coisas por conta dessa segunda onda que está chegando por lá. Vale e a ressaltar, gente aqui, Marcelo, nem terminou isso a que eu ia primeira falar onda agora, ainda, né? a gente ainda está na primeira onda da Covid-19, tanto enquanto outros países, os países europeus, como o Thiago está dando exemplo aqui, eles foram reabrindo o comércio, nesse mesmo processo que a gente está fazendo, só de uma forma mais civilizada, diga-se de passagem. E mesmo assim, houve uma queda nos números, quando retornaram às aulas, retornou o comércio, esses números começaram a subir de novo numa segunda onda. E o Brasil está nessa primeira onda, surfando na crista, e essa crista, a onda nunca quebra, ela segue muito alta. Então, assim, é importante que todo mundo faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha, você está vendo que eu utilizando máscara, mantendo o distanciamento com o Thiago. E você que está em casa, precisa realmente ficar em casa. Se não puder ficar em casa, use máscara, evite tocar os olhos, nariz e boca. Aquelas mesmas regras que a gente vem falando aqui nos últimos 6 meses, para que esse painel aqui nosso e também os números fiquem de uma forma mais... reduzam, caiam. Agora, é um papel não só do poder público, mas também da população. O poder público tem a obrigação de fiscalizar e a população tem o dever de se cuidar e cuidar do outro. Mais alguma coisa aí, Marcelo? Por hoje é só. Por hoje é só? Marcelo volta com a gente na próxima quarta-feira. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Thiago. Até mais. Até mais. Agora a previsão do tempo. A primavera chegou, mudando o tempo aqui na cidade. Ontem fez tempo firme e muito calor. Hoje, o céu nublado. Vamos ver como é que fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Em Vitória da Conquista, o sol aparece entre nuvens e o céu deve ficar nublado na maior parte do tempo. A menor temperatura registrada é de 17 graus e a maior de 26 graus. Na quinta-feira, tempo parcialmente nublado, com a mínima de 14 graus e a máxima de 24. Já na sexta-feira, o tempo também segue parcialmente nublado, com a mínima de 15 graus e a máxima chegando a 23 graus. Vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Sol entre nuvens em Itapetinga e deve seguir com o tempo também nublado durante o dia e a noite. A temperatura varia entre 21 graus e a máxima de 31. Céu também parcialmente nublado em Jequié. A mínima registrada é de 20 graus e a máxima de 31. Na cidade de Itanhaçu, céu também nublado na maior parte do tempo. Por lá, a temperatura registrada é de 19 graus e a máxima podendo chegar aos 33 graus. Depois do intervalo, o Senado aprova aumento de pena para quem maltrata cães e gatos e também saiba sobre a criação de cidades inteligentes. Em um instante só, voltamos já. Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tenho uma responsabilidade social. Essa relação universidade-comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB, parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. Eu quero minha cidade com mais escolas, mais serviços de saúde e espaços de lazer. Quer uma cidade melhor? Nós queremos você como mesário voluntário. Seu papel é fundamental para a democracia e a transparência das eleições. O UESB Notícias está de volta e o Senado aprovou o projeto de lei que aumenta a pena para quem maltratar cães e gatos. O projeto amplia para reclusão de 2 a 5 anos e multa, além da proibição de guarda do animal. De acordo com o IBGE, cães e gatos estão presentes em mais de 47 milhões de domicílios brasileiros. Pelo projeto aprovado, a prática de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação a cães e gatos será punida com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda.
Hoje, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O projeto altera a lei de crimes ambientais para criar um item específico para cães e gatos, que são animais domésticos mais comuns e principais vítimas desse tipo de crime. O fator que pode explicar a necessidade do projeto de lei é o cultural, que pode ser analisado com o fato de a sociedade brasileira não mais compactuar com qualquer tipo de violência contra os animais não humanos. No campo jurídico, a mudança cultural tem como causa não só o fato de advogados, juízes e promotores, toda a comunidade jurídica como um todo, serem membros dessa mesma sociedade em que houve a mudança cultural. De acordo com pesquisa do IBGE, cães e gatos estão presentes em mais de 40 milhões de domicílios brasileiros. Ainda assim, milhares estão abandonados nas ruas. Estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais desabrigados. Na contramão do abandono, existem iniciativas que resgatam, cuidam e encontram novos lares para os bichinhos, como a ONG SOS Animais de Itapetinga, que surgiu a partir da reunião de mulheres da cidade e faz esse trabalho há mais de 15 anos. A SOS de Itapetinga é mantida apenas por doação. Temos vários empresários, graças a Deus, né, que ajudam a gente com ração, medicamento, pagando uma consulta. Nós estamos sempre aí na luta fazendo feijoada, rifa, e graças a Deus conseguimos, né, ajudar muitos animais em situação de risco. E em relação a essa aprovação aí dessa lei, para nós protetores, isso aí foi como ganhar na Mega Sena, nem só para a gente, mas para os animais. Além de iniciativas como a ONG, o especialista aponta que deve haver uma conscientização da sociedade para acolher os animais. Já da parte do poder público, centros de zoonoses para acolher os animais abandonados. Haverá realmente uma mudança quando o poder público e a sociedade civil organizada poderem agir em conjunto para a mudança dessa realidade, que tem reflexo, inclusive, na questão sanitária do ser humano, né? Cidades Inteligentes, um projeto que une inovação, tecnologia, sustentabilidade, planejamento urbano, moderno e soluções de mobilidade. Um assunto que tem despertado o interesse de governos e da comunidade. Cidades que usam a tecnologia para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana e criar soluções sustentáveis. Esses são alguns dos objetivos para a criação de cidades inteligentes, um assunto que desperta cada vez mais o interesse de governos e da comunidade. O conceito de cidade inteligente, ele surgiu pensando muito no uso da tecnologia aplicado na melhoria dos serviços que são prestados. Tá? Então, quando a gente pensa em cidade inteligente, a gente vai pensar sempre em foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão. E a melhoria da qualidade de vida do cidadão, ela pode ser feita de várias formas, incluindo a tecnologia. Para a construção de cidades inclusivas, é preciso estabelecer um planejamento estratégico que discuta a melhoria da qualidade de vida da população, melhor eficiência de serviços públicos e ferramentas de sustentabilidade. O debate da cidade é muito importante porque é na cidade que a gente vai estudar na nossa escola, é na cidade que a gente vai procurar um posto de saúde, um hospital para um tratamento médico. É na cidade que a gente vai se divertir em uma praça, em um parque. É na cidade que a gente vai se locomover, seja a pé, de bicicleta, em um transporte público. Então, esse debate é extremamente importante, seja aqui no Brasil, seja no mundo. Algumas variáveis podem indicar o nível de inteligência de uma cidade: capital humano, coesão social, economia, meio ambiente, governança, planejamento urbano, alcance internacional, tecnologia, mobilidade e transporte. Mas engana-se quem pensa que o único objetivo de uma cidade inteligente e sustentável é com o desenvolvimento tecnológico. Essas ferramentas podem estar diretamente ligadas a diversos setores, como planejamento urbano, habitação social, energia, transporte, mobilidade, entre outros. Pensar em cidades inteligentes e inovadoras é necessário reavaliar os processos já existentes e identificar as melhorias que podem ser realizadas de acordo com as demandas dos moradores e do local. O que então é uma cidade inteligente? Uma cidade que ela tem
estratégia no uso das políticas públicas e no uso da tecnologia para resolver o problema do cidadão. Para a execução de um plano diretor que atenda às necessidades da comunidade de um município, é também preciso que gestores assumam esse compromisso. A cidade, ela está em constante transformação. E não tem como a gente só esperar os períodos eleitorais. É preciso que a gente tenha a capacidade política cotidiana de discutir os problemas da nossa cidade. Você tem uma série de demandas nas cidades brasileiras, desde a questão de saneamento básico, as questões de infraestrutura, né? Saneamento básico, asfaltamento de rua, a questões de ofertas de serviços, saúde, educação, segurança pública, que a população precisa constantemente ter a capacidade de mobilizar, reivindicar junto ao poder público. E assim a gente encerra a edição de hoje. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais. Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tem uma responsabilidade social. Essa relação universidade e comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB. Parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento.